Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje nós iremos para o capítulo 20 do livro de Atos. Boa noite. Vamos começar. No capítulo de ontem, nós paramos, estava tendo um tumulto, né, uma confusão em Éfeso por causa da deusa Diana, que por causa do templo que adorava e estavam as imagens e escultura da deusa estavam perdendo a credibilidade, né? E teve uma confusão por conta disso e nós paramos nesse assunto. Aí, continuando hoje, capítulo 20. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Então, passou aquela confusão, Paulo mandou chamar os discípulos e partiu, foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria. Determinou voltar para a Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico, Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Aqui, quem quiser botar o nome no seu filho, tem um monte de nome bem legal para botar aqui. Tíquico, Trófimo, Gaio, Derbe, né? Sópatro, né? Aqui está só mostrando, né, o percurso que Paulo fez, andando por várias cidades, né? Ontem, no capítulo de ontem a gente viu que ele estava em Éfeso, agora ele já foi para Macedônia, né? Então é mostrando as viagens dele, né? Fazendo um resumo das viagens. Aí agora, Paulo, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, aqui no primeiro dia da semana, né, eles se reuniram para fazer uma pregação, no caso, no domingo. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Aqui o que nós vimos? No primeiro dia da semana, que é no domingo, né? Paulo se reunia
com a igreja e estava pregando, fazendo um sermão prolongado. Tinha um jovem chamado... Como era o nome do jovem? Eutico. E estava assistindo a pregação de Paulo, sentado na janela. Ele dormiu, né? Ouvindo, dormiu, caiu da janela e caiu morto. E Paulo, no mesmo momento, interrompeu a pregação. Deve ter tido um tumulto grande, né? Quando o pessoal viu aquele jovem cair morto. Paulo interrompe a pregação, ressuscitou o jovem em nome de Jesus e voltou a pregar até de manhã, né? Então, nós vemos aqui a autoridade que Paulo tinha no nome de Jesus também, né? Que ressuscitou aquele jovem e que ele nem se abalou. Ele voltou a pregar até amanhecer o dia, né? Nós, porém, prosseguindo, embarcamos. Aí o que aconteceu? Nós, porém, que é Paulo, porém, ele prosseguiu após a pregação que durou a noite toda, né? Prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos... Os apóstolos que estavam com Paulo naquele momento, eles foram para Assos e ficaram lá esperando Paulo ir, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Ele preferiu ir andando por terra, enquanto os outros apóstolos foram para esse lugar, Assos, esperar ele chegar lá. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegamos no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos. E um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então aqui é mostrando os muitos percursos, né, dos apóstolos. É basicamente isso, passando de cidade em cidade, a viagem deles. Após essa pregação que eles fizeram, que durou a noite toda. Em Mileto, chegaram em Mileto. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, Paulo, quando chegou em Mileto, mandou que os presbíteros fossem lá, até onde ele estivesse. Quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo aqui está fazendo um discurso de despedida, né? Nós vamos ver no decorrer da fala dele que ele vai se despedir, né, dos irmãos. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Paulo, ele ensinava publicamente nos cultos, né, nas igrejas, e ensinava de casa em casa também, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Então, ele está aqui se despedindo, né? Ele vai para Jerusalém e não sabe o que vai acontecer com ele lá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porque durante quase todo o percurso de Paulo, onde ele chegava para pregar a palavra de Deus, o que esperava por ele? Cadeias e muita tribulação, né? Perseguição. Então, o Espírito Santo comunicava a ele o que tinha nas cidades que ele chegava, que tinha para o receber.
Ele nunca deixou de ter esse aviso, não. Deus, o Espírito Santo, avisava para ele. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Para Paulo, a vida dele não tinha importância, né? Tinha importância, mas a carreira sobre o ministério de Deus era mais importante do que a vida dele. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Ele está aqui se despedindo. Ele sabia já que não voltaria mais àquela cidade. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo de sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atentei por vós e por todos o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, aqui ele estava fazendo essa despedida, né, para pastores, bispos, presbíteros, esse pessoal que a gente conhece hoje por esse nome, por pastor, né, que na época talvez não fosse nem esse nome, mas ele está falando para os líderes, né? Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, dentro do povo de Deus mesmo, né, dentro das igrejas, se levantam pessoas para reverter, né, o evangelho, enganar o povo, né, desviar o rebanho. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Ele dizendo dele, né, que de ninguém ele cobiçou essas coisas. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Então, Paulo, ele trabalhou, né, para se sustentar. Ele não cobiçou riqueza, nem luxo. Ele trabalhava para só se manter, né, para ajudar as pessoas carentes que tinham perto dele, ao redor dele. Mas ele não cobiçou esse tipo de coisa. Ouro, prata, vestes bonitas, né? Nada disso para ele tinha importância. Tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, ele diz aqui que ele trabalhou para ajudar os necessitados, ele não cobiçou riqueza, nem prata, nem vestes bonitas, porque as palavras de Jesus é essa: mais bem-aventurado é dar do que receber. E é mesmo, né? Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Aqui Paulo, ele já está se despedindo, né? Nós já estamos no capítulo 20 do livro de Atos, nós vamos ver aqui que ele está terminando o seu ministério já, né? Então, ele já começa a se despedir aqui, né? Das pessoas. E ele faz essa despedida para como eu já falei, né, os presbíteros, os pastores,
os discípulos das igrejas, né, principalmente de Éfeso, que ele mandou chamar, ele fez essa despedida, né? Ele passou a vida pregando em público e pregando de casa em casa. Paulo, ele tanto pregava publicamente como de casa em casa, né? O Espírito Santo sempre avisava a ele o que ele iria encontrar nas cidades, né? Ele encontrou muita perseguição, né? Muita confusão, porque as pessoas não aceitavam o Evangelho, não aceitavam a Cristo, muitos, né? Também tinham aqueles que se convertiam, né? Mas ele tinha uma comunhão muito grande com Deus, que sempre o avisava, né? O que ele iria encontrar pela frente, né? E para Paulo, o mais importante para ele deixa bem claro aqui, não é a vida dele, né? O mais importante era completar o chamado que Deus tinha em sua vida, que era falar de Cristo, né? Ele passou a vida para isso, para falar de Cristo. Paulo, porque quem viu a leitura no início sabe um pouco da história de Paulo. Paulo, ele era o maior perseguidor dos cristãos, né? E passou a ser o maior pregador, né, da palavra de Deus. Houve uma conversão e ele, de perseguidor, passou a ser o maior pregador do evangelho, né? E nós todos temos esse chamado na nossa vida, né? Mesmo que não seja para viver como Paulo vivia, né? Viveu diretamente só para o evangelho, que a vida dele ele se dedicou mais a isso, mas nós todos temos um chamado que é falar de Jesus para as pessoas, né? É sim. Então, é falar de Jesus para as pessoas, né? E Paulo foi um exemplo, né? Um exemplo muito lindo para nós de dedicação, de esforço, de fé, de adoração, de oração. Nós vimos aqui no capítulo anterior, uns 2 capítulos atrás, que ele foi preso, né? Apanhou, foi preso no cárcere e passou a noite adorando e louvando a Deus, né? Então, ele é um exemplo muito grande para nós, né? Ele trabalhava para se sustentar, para sustentar o ministério, para sustentar as pessoas carentes que necessitavam. E ele termina falando que a maior felicidade em dar do que em receber, né? Que realmente é muito bom a gente receber as coisas, mas é melhor ainda, o prazer é melhor, é maior, é mais satisfatório em a gente poder ajudar as pessoas, né? Paulo aqui, ele se despede, ele tinha convicção de que ele não voltaria mais, né? A ver esse pessoal aqui de Éfeso, né? E termina o capítulo 20 aqui com essa mensagem, né? De despedida de Paulo, que ele possa ser um exemplo para nossas vidas, né? Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia e que através dessas leituras nós possamos tirar algo para a nossa vida, né? E que Paulo seja um exemplo, que nós possamos abrir nossa boca e falar de Cristo, falar das bondades, falar do socorro, que Jesus é o nosso socorro nas aflições, né? E falar tanto de coisas boas como de coisa ruim, porque nós não estamos livres, né? De tribulações. Dar é melhor do que receber, sim, né? Então, termina aqui o capítulo 20 e amanhã nós estaremos aqui com o capítulo 21, se Deus quiser. Boa noite a vocês que chegaram aí, que eu não dei boa noite, né? Que Deus abençoe todos nós, abençoe vocês, nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila. Amanhã é um dia de alegria, né? Um dia na presença de Deus. Que você possa fazer como Paulo, tirar um momento do seu dia para orar, para louvar a Deus, né? Para adorar o Senhor. Que todos os dias nós possamos fazer isso, ler a sua palavra. Ter um momento de intimidade com Deus, né? Que é isso que nos fortalece na nossa vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que amanhã nós possamos estar aqui novamente, se Deus quiser. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de todas as noites estar aqui. Hoje eu me atrasei um pouco, porque eu estava numa reunião da escola. Mas mesmo assim, quando terminei a reunião, vim fazer a leitura bíblica aqui, né? Então,
Obrigada e boa noite a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, Jéssica. Tudo bom? Oi, Neita, já terminou aqui. Boa noite, Jussara, Bruno, Eliane. Neita, terminou, Neita, mas fica gravado, viu? Você pode assistir o gravado que eu vou deixar. Abraço, boa noite, até amanhã. Neita, você assiste o gravado que eu vou deixar, tá bom? Boa noite, até amanhã. Beijo.